modelo de democracia representativa, ele precisa ser reavaliado. A democracia tem que ser direta, a sociedade tem que estar presente, a sociedade tem que acompanhar, a sociedade tem que ter condições de se manifestar. E aí eu quero aqui declarar toda a minha solidariedade, meu apoio às manifestações que têm surgido pelo Brasil afora e repudiar os excessos, os exageros da repressão. Eu me lembro que na inauguração da cidade universitária, nós reunimos naquela época 7 a 8 estudantes, Renato, fomos nos manifestar lá, porque inicialmente o que a gente tinha de informação era que foi construído pelo município e seria entregue às universidades privadas. 7 ou 8, tinha o governador presente, diversos assistentes ao governador e vários seguranças do governador, lógico. Eu segurando uma faixa, dizendo que o dinheiro era público e que a universidade tinha que ser pública, aquele prédio tinha que ser público. Os seguranças do governador tentaram tirar a faixa da minha mão. Tinham 400 pessoas sentadas, tínhamos 7 ou 8 aqui segurando a... Tínhamos 3 faixas. A dificuldade era deixar as 3 faixas em pé. A violência, a truculência daquele momento dos seguranças fizeram todos que estavam sentados lá dentro olhar para nós. E aí nossas faixas tiveram notoriedade, nossas pautas foram discutidas e nós conseguimos fazer de um grupo pequeno que enfrentou toda a possibilidade de repressão naquele momento, colocar as pautas naquela discussão. Ao final, o governador abriu a fala para um representante do diretório acadêmico da UFEC de Macaé. Isso, para nós que sempre participamos dos movimentos de rua, das mobilizações, foi histórico, porque em Macaé nunca tão pouco tinha dito tanto. De tantas manifestações que a gente já participou de rua, essa foi muito simbólica, ao menos para mim. E eu, magrinho, pequeno, fui retirado do bolo para tirar nossas faixas, e o grito era o seguinte: as faixas são do estudante, é dinheiro do estudante. E isso a gente não esquece nunca de como as construções acontecem, como a luta de rua, a luta popular, ela merece respeito, merece legitimidade, merece ser acolhida com a maturidade que nossa democracia precisa ter. A presidente Dilma disse que essas manifestações lançaram um desafio às instituições tradicionais de interlocução da política e da sociedade. E é o que eu tenho dito aqui, discutimos hoje a situação do horário. Eu acho que a gente tem que aprimorar os espaços democráticos aqui na casa, como a Tribuna Cidadã, como as transmissões pela internet, melhorar esse diálogo, melhorar o acesso da sociedade, para que nós aqui em Macaé possamos dar ressonância a todo esse repúdio, em especial à classe política nacional, em especial àqueles que representam nos parlamentos e nos congressos não os anseios da sociedade, não as grandes reformas, a saúde, a educação, a agrária, direito ao alimento, direito à dignidade, mas que nós, a segurança, mas que nós aqui entendamos com clareza que os parlamentos no Brasil não têm representado os anseios da sociedade, e por isso tanta gente. E aí, para ir encerrando, presidente, alguns números me chamaram a atenção. Em São Paulo, 250 mil pessoas foi o dado oficial. Eu vi na televisão, assim, é por isso que eu estou falando, televisão, retransmissão, isso é o simulacro das coisas, a gente não tem clareza real de estar presente. Como eu queria estar no Rio de Janeiro ontem. Como eu queria estar no Rio de Janeiro ontem. Eu acredito que o Rio de Janeiro não foram só 150 mil pessoas. Foi muito mais. Foi muito mais. Isso é um chamado a todos nós aqui, de que quando em Brasília a gente vê a população subindo as rampas do Congresso Nacional sem quebrar um vidro, quando todo mundo queria dizer que todos eram vândalos, os vândalos, para quem não sabe, eram um povoado que começou a derrubar o Império Romano. E aí quem começa a derrubar império sempre é pejorativamente tratado. E nesse sentido, para concluir de fato, lembrando que o grande pensador Sócrates foi
preso político, por ter desafiado os jovens a imaginarem uma nova ordem social e política para aquele momento, desacreditar em deuses, enfim, propôs algo novo. O Bertolt Brecht, eu trouxe um trechinho aqui de um poema que diz o seguinte: não aceiteis o que é hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve se parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E aí, para concluir de fato, só um pouquinho de tolerância. Há nas redes sociais uma grande mobilização para uma manifestação em Macaé na quinta-feira. E eu acredito que Macaé tem maturidade o suficiente para receber as ruas o cidadão de bem, a sociedade que quer mudanças estruturais e a sociedade que entende que nós temos que fazer esse grande debate nacional de qual o modelo de Brasil a gente quer, quais as políticas a gente precisa fazer, a classe política priorizar, e não os financiamentos de campanha, privados, não o formato deslocado, desligado da sociedade que normalmente os parlamentos eles protagonizam, eles priorizam. E para concluir, só fazer um apelo ao município que na manifestação quinta-feira garanta o diálogo, a pacificidade e a não repressão aos cidadãos de bem que querem dizer aqui em Macaé também que estão solidários e consonantes com tudo que tem acontecido no Brasil. Muito obrigado.